Olá, bem-vindos a este terceiro episódio da palestra de Abdu'l-Bahá à Sociedade Teosófica em 1912 em Nova Iorque. E este chama-se A Fera e o Anjo. O adolescente cósmico e a humanidade em transição. Vou-vos apenas fazer um pequenino resumo dos episódios anteriores. No primeiro episódio, nós vimos como Abdu'l-Bahá, o centro do convênio da Fé Bahá'í, amplia a nossa visão de Deus e da criação. No segundo episódio, nós vimos que ele revela a dignidade interior que existe dentro de cada um de nós, do ser humano. Essa realidade que pensa, que consulta, que sonha, que descobre, que ama. Quando chegamos ao ponto mais dramático da palestra, onde nós vamos refletir sobre, Abdu'l-Bahá faz-nos refletir sobre o ser humano e a sua realidade espiritual. Porque é que o ser humano, que age tantas vezes a partir apenas do seu instinto, se há luz dentro de nós, porque é que a história humana tem tanta escuridão, tanta sombra e tanto conflito? Se o ser humano, se nós somos capazes de justiça, por que é que construímos sistemas onde vivemos sob a injustiça? Se somos capazes de amar, por que é que cada vez mais nos tornamos especializados em complicar a vida uns dos outros? É sobre estes temas que Abdu'l-Bahá nos vem abrir a mente e nos vem repor a nossa realidade. Abdu'l-Bahá diz que a alma, que a realidade humana está entre o mundo animal e o mundo divino. Quando em nós a inclinação animal domina, o ser humano pode cair abaixo dos instintos animalescos. Mas quando as forças divinas celestiais triunfam, ele torna-se o mais nobre dos seres humanos, porque essas forças estão dentro de nós. Precisamos de aprender a descobri-las. Então, queridos amigos, Abdu'l-Bahá lança esta frase: Light and Darkness, a luz e a escuridão. É uma frase curta, mas esta frase tem o condão de poder resumir a condição humana, a luz e as trevas, Deus e o diabo. Não como duas espécies diferentes de pessoas, uns bons de um lado e os maus do outro. Nada disso. Mas como duas possibilidades dentro de cada ser humano e dentro da sociedade, de cada sociedade. Abdu'l-Bahá vem enumerar as imperfeições que existem no ser humano, quando essa natureza animal, essa natureza inferior, assume o domínio, o antagonismo, o ódio, a luta egoísta pela existência, o ciúme, a vingança, a ferocidade, a própria astúcia, hipocrisia, cobiça, injustiça. É quase uma lista de ingredientes para a receita do caos. Pensem um pouco como o mundo está a funcionar hoje. Se alguém quisesse fazer um bolo chamado Civilização em Colapso, imaginem só, os ingredientes seriam, imaginem, 2 chávenas de egoísmo, 1 colher cheia de arrogância, 3 medidas de ressentimento, 1 pitada de fake news, levas ao forno,
das redes sociais durante 20 minutos e serve quente com comentários agressivos. Vejam só se esta receita não está espalhada por todo o mundo. Mas Abdu'l-Bahá não fica na mera denúncia. Ele também mostra o outro lado da justiça. Ele vem-nos mostrar e vem-nos falar acerca da sinceridade, da fidelidade, do conhecimento, da sabedoria, da iluminação, da misericórdia, da compaixão, do intelecto e da compreensão e da capacidade que o ser humano tem de penetrar as verdades da existência. Ou seja, o ser humano não é uma fera condenada. Não. O ser humano é uma criatura criada à imagem de Deus em processo contínuo de transformação. E aqui entra um ponto essencial para relacionar a palestra de Abdu'l-Bahá com a visão Bahá'í da maturidade da humanidade. A humanidade, na visão Bahá'í, não está simplesmente perdida. Ela está a viver um processo de transição. É como um adolescente coletivo. A humanidade já não é criança, mas ainda não atingiu e nem age plenamente como um adulto. Tem força, energia, desejo, inteligência, criatividade, mas, sobretudo, ainda muita impulsividade, muito orgulho, muito medo. Tem problemas de identidade e uma tendência para bater à porta do quarto dizendo ai, coitadinho de mim, que ninguém me entende. É uma caricatura, mas vejam, reflitam sobre a realidade. E isto é uma realidade à escala planetária. Quando uma pessoa adolescente faz uma birra, bate à porta do quarto, quando a humanidade adolescente faz uma birra, fecha fronteiras, arma exércitos e manipula mercados e cria crises globais. Hoje, essas crises estão espalhadas no hemisfério. A diferença é apenas, queridos amigos, da criança para a humanidade do tamanho do quarto. Abdu'l-Bahá vem então oferecer-nos luz e guia sobre o caminho para a maturidade humana. E esta apresentação que ele faz à sociedade teosófica, ele vem-nos mostrar exatamente essa passagem. O ser humano precisa sair da mera condição natural e aprender a tornar-se verdadeiramente humano, para que depois possa progredir espiritualmente. Abdu'l-Bahá não nega essa faceta animal que nos liga. Ele reconhece que ela existe, mas ele vem ensinar-nos que ela deve ser educada, iluminada e subordinada à nossa natureza superior. Essa é a grande pedagogia espiritual da fé Bahá'í, a de que a humanidade não será salva por negar a matéria, nem por idolatrá-la. Será assim transformada quando aprender a ordenar as forças materiais segundo princípios espirituais. Bahá'u'lláh, um manifestante divino para os nossos tempos, trouxe essa revelação para a idade da unidade mundial, do seu estado adulto. Abdu'l-Bahá traduziu essa revelação em linguagem educativa, social e civilizacional. Ele mostrou
que a unidade da humanidade não é poesia decorativa. É sim a condição de sobrevivência da maturidade coletiva. Este é o salto que a humanidade precisa de dar, mas só através da educação. E com isso, uma nova relação com o mundo se vai desenvolver. O mundo atual, o mundo de hoje, já viram, parece confirmar esta análise. Parece, não, confirma esta análise de Abdul-Baha. Dados de hoje. O Fórum Económico Mundial apontou a confrontação geoeconómica, a desinformação e a polarização social entre os principais riscos de curto prazo para o presente ano. É o que está a acontecer. E destacou que os riscos ambientais dominam o horizonte de longo prazo. A cada dia nós vemos as evidências disso a acontecer. Repara bem como isto corresponde a todo o conteúdo que Abdul-Baha vem trazer em 1902 nessa palestra. Desinformação, realidade sem busca de verdade, polarização, antagonismos e ódios, confrontações geoeconómicas, geopolíticas, luta pelo egoísmo, luta pela existência em escala internacional, uma crise ambiental profunda, exploração da natureza sem consciência espiritual, ansiedade social sem uma capacidade humana. Abdul-Baha está a dizer-nos que o problema, disse-nos que o problema não é apenas que faltam melhores políticos ou políticas melhores. Faltam, sim, seres humanos mais educados interiormente, acerca da sua verdadeira natureza. Claro que precisamos de instituições leais, leis, economia, diplomacia, ciência, tecnologia. Mas se quem usa tudo isso continuar a ser dominado pelo egoísmo, pelo medo e pelo desejo de poder, não há instrumento que resista. Até os melhores instrumentos se transformam em armas. Uma faca pode cortar pão, descascar fruta ou ferir alguém. Uma rede social pode unir famílias ou destruir reputações. Uma descoberta científica pode curar doenças, mas, no entanto, pode fabricar o terror. Uma economia global pode destruir a prosperidade, ou construir a prosperidade, ou multiplicar a desigualdade. Onde é que está a diferença? A diferença está na natureza que governa o instrumento. Vejam como Abdul-Baha vem trazer clarividência à nossa realidade. Neste episódio, Abdul-Baha mostra que o ser humano é uma realidade que coabita entre a luz e as trevas. O ser humano pode cair abaixo da fera. Vejam os comportamentos que existem, que temos todos os dias, entram pela nossa casa. Mas também o ser humano pode tornar-se o espelho de uma luz que ilumina, aquece, uma luz divina. Pode ser o instrumento da tirania, mas pode ser também o instrumento da justiça. Pode ser a fonte de ódio, mas ao mesmo tempo pode também transformar-se numa fonte de misericórdia. Ou seja, pode transformar a terra, este maravilhoso dom que nós temos, a nossa casa, numa selva ou num jardim. E é aqui, queridos amigos, que esta palestra nos toca a consciência e nos faz fazer a pergunta decisiva que Abdul-Baha deixa. Quem educa a humanidade? Porque já vimos que a diferença entre a besta e o santo é a educação.
Quem ensina o adolescente coletivo a tornar-se adulto? Quem transforma a força em serviço e não em guerra? Quem transforma a inteligência em sabedoria? Quem transforma as multidões numa família humana? Quem transforma uma selva num jardim? Queridos amigos, no quarto e último episódio desta palestra, Abdul-Baha vem responder com mais uma das suas maravilhosas imagens, das mais belas na palestra. Ele diz que os manifestantes de Deus são os jardineiros das almas humanas, os fundadores de todas as religiões. Porque todos são o mesmo, todos provêm da mesma fonte. Porque o mundo não precisa apenas de mais máquinas, queridos amigos. O mundo, cada vez mais, precisa de jardineiros da nossa alma. Queridos amigos, espero que tenham gostado deste terceiro episódio. Partilhem com outros amigos. Partilhem para que nós possamos elevar as nossas consciências, possamos elevar os nossos pensamentos e possamos baixar à terra para compreender as verdadeiras necessidades e a verdadeira compreensão acerca do estado do mundo, porque é que ele está assim e como pode ser transformado, ao invés de vivermos nesta bolha de coisas efêmeras, especulativas, que apenas servem interesses e conduzem ao conflito e à guerra. Despeço-me com um abraço carinhoso, com amizade, e vemo-nos no quarto e último episódio desta série.